E hoje é o tão aguardado dia para a decisão do ETF de Bitcoin. É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos atualizar a análise dos gráficos, vamos atualizar as notícias, os dados macro. Tivemos coisas muito importantes hoje no mercado de criptomoedas. Também vou falar aí sobre a análise de sentimento, então bora lá. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então vamos falar da situação do Bitcoin. O que está acontecendo hoje? Hoje, dia 19 de outubro, o esperado dia da decisão do ETF de Bitcoin. E aí, Tainan, será que vai ser aprovado ou não vai? Galera, como eu disse, a minha expectativa é que ele seja adiado. Vou falar disso daqui a pouco, mas vou começar aqui pelo gráfico, tá? Bem, gráfico do Bitcoin, na minha visão, não mudou nada. Ele deu umas subidas hoje aqui, mas esse movimento de subida aí nos últimos dias, galera, é expectativa em relação à decisão que vai ser divulgada possivelmente ainda hoje sobre o ETF de Bitcoin, tá? Então, não tem padrão gráfico novo aqui. No diário, a gente consegue ver um ombro, cabeça, ombro com alvo lá na região de aproximadamente... vamos ver aqui. Acho que consegue ver um alvo ali na região dos 31.800, mas para ir, na minha visão, teria que acontecer alguma coisa aí muito espetacular. Teríamos que ter aprovação do ETF ou algo do tipo, coisa que a gente não tem no momento, tá? Então, eu sou bem cético a essa possível análise gráfica, ao Bitcoin subir para esse possível ponto. Também vou mostrar para vocês o porquê na análise de sentimento, mas no geral eu acho que o mercado está só aguardando mesmo os dados aí ligados à aprovação do ETF, que só para lembrar vocês, está com uma expectativa de ter uma decisão pelo menos parcial aí de adiamento hoje, tá? Não sei se vocês lembram, eu tinha comentado, mostrado essa notícia aqui do jornal Blockwords, né, que estava compartilhando essa informação e outros meios de comunicação também estavam compartilhando, desde que o ETF foi adiado ali durante o mês de setembro, se eu não me engano, no final de agosto, e a data caía entre os dias 16 e 19 de outubro. Hoje é o dia 19 de outubro, então hoje é o último dia para a gente ter um parecer, se esse ETF vai ser adiado, se ele vai ser aprovado ou reprovado. Tá? São essas três possibilidades que a gente tem para hoje. Tainan, você falou lá no grupo do Telegram, no canal do Telegram, que você só iria fazer análise depois que fosse aprovado, né? Pois é, eu pensei bem e lembrei que o último que a gente teve ali da Grayscale, que foi na sexta-feira, um parecer que a gente teve, ele saiu bem tarde, tá? Não sei se vocês se lembram, na última sexta-feira, dia 11, se eu não me engano, tá? Deixa eu ver aqui que dia que foi a última sexta-feira. Dia 13, tá? A última sexta-feira, 13 de outubro, a gente teve a decisão ali. A decisão ali, no caso, a SEC não recorreu, né? E aquilo ali, galera, foi divulgado bem de noite, tá? Se eu não me engano, já era umas 10 ou 11 horas da noite, ou 9, eu não lembro bem, mas foi bem tarde que foi divulgado. Então eu vou atualizar vocês no grupo do Telegram e também aqui o link do canal no Telegram tá embaixo, tá? E aqui na área de comunidades também vou postar, mas infelizmente eu não sei se vale a pena eu ficar esperando essa decisão sair para postar o vídeo, porque pode ficar bem tarde, tá? Mas enfim, galera, hoje é a data final, o Bitcoin está subindo nos últimos dias com a expectativa dessa notícia. Por enquanto, nada de concreto foi divulgado, pelo menos até agora, tá? Não posso deixar de falar também, galera, do mercado americano que se comportou mal hoje. A gente teve mais um dia de queda lá no SP500, as coisas parecem não estar bem. O DXY foi o único que caiu um pouco hoje, tá? Mas hoje a gente teve um dia bastante tenso, galera. A gente vê isso daqui até pelos títulos americanos aí, que nos últimos dias, olhem isso, galera, o Treasury de 10 anos dos Estados Unidos, ele tá batendo o maior nível aí desde 2007. 2007, galera. A última vez que o Treasury de 10 anos, o título mais importante do mundo, o rendimento dele tá batendo níveis de 2007 ali, momento em que a gente lembra o que aconteceu, né? A véspera de uma crise, a crise do subprime, que foi uma grande crise financeira, tá? Então, o mercado não está muito seguro, tá? As pessoas estão buscando alocação em ativos mais seguros, principalmente títulos americanos, que estão pagando juros acima da inflação, que é muito bom, né? E isso está sendo ruim para ativos de risco, tá? Isso aqui é um sinal de que está tendo aversão a risco no mercado hoje. E na minha visão, essa aversão ela tem vários motivos, tá? Começar pelos dados macro que a gente teve hoje de manhã, às 9h30 da manhã foi divulgado os pedidos iniciais do seguro-desemprego. A expectativa é que viessem 212 mil novos pedidos iniciais do seguro-desemprego e vieram 198 mil. Na semana passada foram 211. Isso significa o seguinte, pessoal, na outra semana, né? Esse aqui é o da semana passada.
Esse dado aqui da semana passada, ele mostra que o mercado de trabalho dos Estados Unidos está extremamente apertado. Foram feitos muito menos pedidos iniciais para o seguro-desemprego do que a expectativa, tá? Isso mostra que menos pessoas estão precisando recorrer ao seguro-desemprego nos Estados Unidos, o que mostra que o mercado de trabalho está apertado. Se o mercado de trabalho está apertado, isso tende a fazer o Banco Central dos Estados Unidos ter que manter esses juros altos, esses juros que deixam os títulos de renda fixa mais atrativos para combater a inflação. Se eles fazem isso, a tendência é que eles derrubem ativos de risco, como as criptomoedas e as ações, e também os fundos imobiliários, tá? Então, é complicado, galera. A gente teve também as 9,5 índice de atividade industrial do FED da Filadélfia, e a expectativa era um decrescimento de menos 6,4 e o decrescimento foi de menos 9, tá? Então, eu acho que aí equilibrou, né? Porque mostrou que esse indicador tá mostrando que a economia dos Estados Unidos, pelo menos o setor industrial, está perdendo força rápido. Depois a gente teve vendas de casas usadas nos Estados Unidos relativo ao mês de setembro e veio um pouco acima do esperado, tá? A meu balanço desses dados aqui, galera, é que a gente tem uma situação em que os dados macroeconômicos continuam mostrando uma economia forte, tá? E às 11 horas da manhã, no caso às 13 horas da tarde, me desculpem, tá? A gente teve discurso do Jerome Powell, o presidente do Banco Central mais importante do mundo. E na minha visão, o mais marcante da fala dele foi que ele disse que economia forte pode exigir nova alta de juros nos Estados Unidos. Galera, vocês sabem o que isso significa? Os juros já estão num dos níveis mais altos aí dos últimos anos e ele está dizendo que pode subir mais porque a economia está forte. Esses dados que eu venho mostrando aqui sempre nas últimas semanas. Tem muita gente que é extremamente imediatista e acha que os dados macroeconômicos eles precisam trazer resultados no mercado, impactar os preços do dia para a noite. Não é, tá? Os dados vão mostrando que a economia está forte. Nisso, o Banco Central é obrigado a subir os juros mais ou deixar eles altos por mais tempo. Isso acaba derrubando o mercado, causando crises, quebrando empresas, tá? Então, essa é a situação, galera. Tainan, você acha que vai cair amanhã por causa disso? Não, tá? Isso aqui é algo que ele falou a opinião dele, mas é ruim no longo prazo aí, que eu falo no médio prazo, né? Nos próximos meses, isso pode acabar quebrando alguém, pode acabar levando a alguma crise ou uma recessão, tá? Tainan, ele falou mais alguma coisa? Ele falou, galera, ele falou sobre a política fiscal dos Estados Unidos. Não sei se vocês estão acompanhando, mas com essa situação em Israel e a situação também na Ucrânia, os Estados Unidos precisou emitir mais títulos de dívida, e eles fizeram um pedido lá de 100 bilhões de dólares em dívida para financiar os conflitos lá, para financiar os aliados dos Estados Unidos, e isso tá tendo efeito, né, galera? Porque, infelizmente, nem os Estados Unidos, ele não pode, ou felizmente, não sei, né, não pode sair gastando como se não tivesse amanhã, tá? E o Jerome Powell considerou essa política fiscal, segundo ele, irresponsável, tá? Então, é uma situação bem complicada. Na minha visão, essa política fiscal dos Estados Unidos aí, minha visão pessoal, tá? Com o que eu conheço aí de economia, pode acabar levando a uma situação complicada para os mercados, uma vez que, galera, se você tem uma política fiscal irresponsável, se as pessoas que emprestam dinheiro para você começam a achar que você não vai conseguir pagar, a tendência é eles quererem uns juros mais altos, tá? E na minha visão, isso é um dos motivos que explica aí essa subida dos juros futuros lá nos Estados Unidos hoje, do aumento do rendimento dos títulos ali de 10 anos, de 30 anos, que são os títulos longos, que são muito importantes, que estão batendo níveis aí pré-crise de 2007, tá? Então é uma situação bem complicadinha, meus amigos. E como se não bastasse tudo que já estava acontecendo, né? Dados mostrando a economia dos Estados Unidos forte, problemas aí ao redor do mundo, ainda teve a notícia hoje que uma base militar dos Estados Unidos no sul da Síria foi atacada por drones, tá? Tainan, o que isso tem a ver com criptomoedas, com Bitcoin? Diretamente não tem muito a ver, mas indiretamente, se você tem aversão a risco, a tendência é que as pessoas busquem ouro. E no caso aqui, como se trata do Oriente Médio, uma região rica em petróleo, a tendência é que o preço do petróleo suba, tá? Então, a gente está tendo isso hoje, galera. O ouro nos últimos dias, meus amigos, está subindo que nem louco. Mas isso, em partes, explica também o aumento dos rendimentos dos Treasuries lá nos Estados Unidos hoje, tá? Porque também o Treasury é seguro, né? Algo muito seguro, e isso tende a impactar também o ouro, galera. Nesse dia de hoje aqui, tá?
Aqui tá marcando 16 de outubro, deixa eu ver. Tava no gráfico semanal aqui, galera. Aqui tá marcando no hoje, né, no dia 19 de outubro, o ouro subiu mais de 1%, que é muito pro ouro, viu, galera? Ouro não é um ativo tão volátil igual o altcoin. Essa subida aqui não é nada boa, mostra que o mundo tá sentindo aversão a risco. O mundo está com medo dessa situação toda que está escalando no Oriente Médio, está cada vez envolvendo mais países, está virando uma situação realmente tensa. Outro ativo, né, outro que eu mencionei é o petróleo, galera. Petróleo subindo hoje, tá? E, galera, lembrem-se, petróleo subindo não é bom para os Estados Unidos no contexto atual, nem para o Bitcoin, nem para a economia global, porque se o petróleo sobe, a tendência é que a inflação suba. Se a inflação sobe, o Banco Central dos Estados Unidos e os bancos centrais ao redor do mundo, eles são forçados a subir os juros mais ou manter os juros altos por muito tempo, o que é péssimo para ativos como o Bitcoin. Uma vez que o Bitcoin, por exemplo, ele não tem um rendimento, tá? Você deixa seu dinheiro aplicado ali, investido em Bitcoins, no curto prazo ele não paga dividendos, ele não paga um rendimento, e isso faz com que ele seja menos atrativo nesses momentos, tá? Então é uma situação complicada, além de que o Bitcoin, para mim, pelo menos na minha visão, é um ativo de risco, né, galera? É um ativo novo, ele não, na minha visão, ele não tem a mesma característica que o ouro, tá? Por enquanto, eu acho que ele ainda tem que passar pela prova do tempo. Mas enfim, galera, toda essa situação aqui mostra e explica o porquê que a gente está tendo o mercado americano hoje performando mal, o mundo aí tenso, os mercados tensos, e o Bitcoin, na minha visão, só está se mantendo aí por causa da expectativa de aprovação ou da notícia sobre esse ETF. E a gente teve aí algo ligado à SEC hoje sendo divulgado, não foi o ETF do Bitcoin ainda, foi a decisão foi uma decisão relevante envolvendo a criptomoeda XRP, não diretamente a criptomoeda XRP, mas isso fez com que a criptomoeda XRP estivesse performando bem hoje. Hoje ela está subindo 6,6% por causa de uma notícia que a gente teve também hoje. Hoje está sendo um dia conturbado. E foi essa notícia aqui, galera. A Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos retirou as acusações contra executivos da Ripple Labs em um processo de violação das leis de valores imobiliários dos Estados Unidos, tá? Isso daqui, meus amigos, deixou o mercado feliz, mas na minha visão, essas notícias elas aparecem não necessariamente querem dizer que é algo definitivo, né? Que acabou o problema e sempre pode haver outros capítulos, tá? Mas essa é a justificativa para a Ripple estar subindo hoje da forma como está subindo. Essa notícia foi divulgada agora no final da tarde. E aí a gente não pode deixar de olhar a análise de sentimento para entender para onde as baleias podem jogar o mercado. E o que a gente vê aqui no caso do Bitcoin, pelo menos aqui na plataforma TRDR, é que a galera tá apostando na queda, tá? E geralmente quando o pessoal tá apostando na queda é perigoso, porque as baleias costumam soltar algumas fake news ou até mesmo notícias verdadeiras aí para jogar o mercado para cima e liquidar as pessoas que estão vendidas, tá? Então, isso aí é meio problemático na minha visão, mas assim, eu vejo uma grande divergência aqui da plataforma TRDR para a plataforma Highblock, que eu já vou mostrar, tá? Mas só para esclarecer para vocês, hoje a gente teve uma rápida subida do Open Interest, sinalizando que várias pessoas estavam abrindo posições de trading, ao mesmo tempo em que a taxa de funding caía, ou seja, estava ficando mais caro para apostar na queda, isso provavelmente porque tinham cada vez mais pessoas apostando na queda, e ao mesmo tempo o long short ratio caía, tá? Mostrando aqui que a gente estava tendo cada vez mais pessoas apostando na queda, e agora o long short rate está em 0,9 e a gente tem mais pessoas apostando na queda, pelo menos na Binance Futures, no contrato perpétuo. Mas eu acho interessante a gente ver a Highblock aqui para ter uma noção de como está a situação. E aqui no Liquidation Rich Map de 7 dias a gente vê que começou a acumular liquidez de todo lado, né? A gente vê que tem bastante acima, principalmente até a região ali dos 29.400. Então existe risco do Bitcoin lá. Isso veio se acumulando, galera, nos últimos dias aí, tá? Desde segunda-feira com essas notícias de ETF aí. O pessoal começou a shortar. E agora a gente tá com bastante liquidez acima, mas também temos muita abaixo, tá? O que vocês acham? Vai buscar que tá acima primeiro ou a que está abaixo? Queria ver a opinião de vocês, tá? Não tem como a gente adivinhar, né, pessoal? Acredito que depende do resultado que a gente vai ter aqui, que na minha visão é mais provável que seja de adiar, e aí o mercado poderia pegar a liquidez que está abaixo, tá? Mas tá perigoso isso aqui, o pessoal tá abrindo cada vez mais posições shorts e o mercado está ficando aí mais pesado na venda, o que pode ser perigoso, tá? Vamos pro de um mês para a gente ter uma noção se essa quantidade de pessoas abrindo posições short foi suficiente para alterar o balanço do último mês, né? Que aí a gente tem um prazo maior
que é mais relevante em termos de análise. E aqui no de um mês a gente segue naquela situação, galera. Sim, temos liquidez acima, principalmente na região dos 29.200 aqui no de um mês. Ela veio se acumulando nos últimos dias, porém a gente está com muito mais liquidez abaixo, tá? Principalmente ali a partir da região dos 26.400 para baixo, tem bastante liquidez, então, pelo menos de acordo com as estimativas da Highblock, seria uma região lucrativa aí para estar, vamos dizer assim, apostando, tá? O mercado poderia ir lá e pegar o dinheiro que as baleias estão provavelmente vendo aqui abaixo. Só tem um porém muito importante, pessoal. Esse mapa de calor aqui que a Highblock disponibiliza, ele faz uma estimativa, tá? As corretoras nunca vão passar para clientes de varejo informações de onde estão as liquidações, né? O que eles passam são long short ratio, open interest e outros indicadores ali de sentimento que são possíveis de ser capturados via API. E essa plataforma, ela por meio de algumas fórmulas matemáticas, ela estima onde estão os pontos de liquidação. Não quer dizer que estão nesses lugares, tá? A gente vê que ela é extremamente assertiva, mas às vezes pode errar, e principalmente pelo fato de a gente estar olhando aqui já um intervalo de um mês, a gente tem que lembrar que muitas dessas pessoas que estavam com liquidações aqui abaixo, vendo essa subida do mercado dos últimos dias, podem ter fechado essas posições long, tá? Que estavam correndo risco de serem liquidadas, e aí a gente pode estar vendo aqui algo que às vezes não é real, né? Muitas dessas posições já podem ter sido fechadas. Então, tem esse detalhe, tá? Fiquem atentos a isso. Não tomem essa plataforma como algo que vai acertar 100% das vezes. Embora ela seja assertiva, ela pode errar por esse motivo, tá? Mas a gente vê aqui isso, galera. A gente tem um imã gigantesco abaixo, puxando o mercado para baixo. Não temos tanta liquidez acima. Então, se o Bitcoin for ali na região dos... ali para cima, né? Dos 29.200 dólares... não compensaria tanto mais o Bitcoin ir, tá? Compensaria mais ele ir abaixo, principalmente ele para a região dos 26, aí ele teria muita liquidez para pegar, beleza? Bem, pessoal, assim que sair a notícia, eu vou ficar de olho aqui, vou postar lá no canal do Telegram, então não deixe de seguir, vou postar aqui no canal do YouTube. No mais, desejo aí uma excelente noite, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!